Howdy, man. O Arte e Agenda Entrevista de hoje é com a escritora Mar Becker, autora dos livros A Mulher Submersa e Sal, e uma das escritoras homenageadas no novo programa do canal Arte 1, chamado Música e Poesia, que estreia no segundo semestre. Confere como foi a conversa. Eu comecei a escrever muito cedo, com 13, 14 anos, e foi concomitante com a experiência da leitura de poesia. Pela escola mesmo, através de livros didáticos, o que eu encontrava de poesia no livro didático me fazia ter vontade de procurar na biblioteca municipal, na biblioteca da escola, e aí querer imitar esses autores. Eu digo que no começo foi muito um exercício meio de imitação mesmo, de apreciação daquele modelo de escrita, aquela escrita própria da poesia, que é um pouco mais livre, que não requer uma fidelidade, um compromisso com a narrativa especificamente, embora haja poemas narrativos, não é necessariamente narrativo a escrita poética. Então, eu me aproximei um pouco por essa afinidade, sabe? E aí lia Cruz de Souza, Augusto dos Anjos, aquilo que está disponível na escola mesmo. E aí eu comecei a escrever e aquilo que nem sei se cabe chamar de poesia era alguma coisa na base do tatear mesmo. E só que não tinha regularidade, né? Muito esparso. Depois eu fui para filosofia, pensei em fazer letras, mas na última hora assim mudei para filosofia. Então a minha formação, especialização é da parte da filosofia mesmo. E foi só depois do curso de filosofia que eu comecei a escrever com regularidade e encarar a poesia, me ver como alguém que escreve poesia, que se reconhece como escritora, né? E eu nem sei hoje se eu diria que é poesia o que eu escrevo, porque eu passeio por outros gêneros também. Eu vou um pouco para narrativa curta, um pouco para o que se assemelha ao conto. Gosto de flertar com o cotidiano ao modo do que aparece na crônica, mas sempre puxando pro viés do poético. E perfil de poesia aparece, perfil de luz e sombra aparece naquele detalhe do cotidiano aparentemente banal. Então, acho que foi depois do curso de filosofia, o que corresponde, no meu caso, a uns 20 e tantos anos, 24, 25 anos, que eu comecei a escrever com regularidade. E quando eu falo com regularidade, eu me refiro também à publicação de um blog que eu tinha. Não sei se tu pegou, Letícia, essa fase, que havia blogs, que a gente escrevia em blogs e mandava os endereços, aí tinha comentários, antes de Facebook ainda, época meio de Orkut. E aí, depois dos blogs, do sumiço dos blogs, eu ainda mantenho o meu, mas ele está fechado, serve só como plataforma para eu buscar aquilo que eu escrevi em rascunhos e lidar com aquilo, né? Lidar com esse material, mexer nele, escrever e reformular, enfim. Mas o advento das redes sociais, o encontro com o Facebook, mais tarde com o Instagram, bem mais tarde com o Instagram, principalmente com o Facebook, me levou a essa experiência do postar na rede e ter um feedback quase que imediato, contato com o leitor, contato com o público, poder também acompanhar a escrita de outras pessoas e compartilhar um pouco sobre esse processo de escrever, me sentir menos sozinha no processo de escrever, ter essa rede mesmo, porque a gente forma uma rede, né? E aí isso, para mim, acho que fortaleceu muito essa visão, essa imagem, autoimagem de alguém que escreve, uma pessoa dedicada e devotada à escrita. Lembra, assim, qual foi o primeiro livro que tu leu ou que mais te marcou? Eu acho que foi lá
Vamos começar do começo. Em dramaturgia, não. Em romance, o que eu li que me marcou muito acho que foi o primeiro grande livro de muita gente, assim, não sei o que o Oscar Wilde tem que ele consegue, ele alcança alguma coisa e que atravessa a adolescência, a fase adulta também. Mas eu lembro lá no começo, acho que eu tinha uns 15, 16 anos, eu li o Retrato de Dorian Gray e me marcou muito. Curioso que foi um romance, assim, acho que a escrita mais marcante que eu tive lá no começo. Depois eu li o Eu Profundo e Outros Eus, do Augusto dos Anjos, aquela escrita bem mórbida, uma poesia lúgubre, pesada, mas era o que estava ali e eu lembro que me chamou muito a atenção porque era muito diferente aquela escrita. Depois veio a Clarice Lispector, os títulos todos dela, Perto do Coração Selvagem, O Lustre, A Maçã no Escuro, que foram romances também, mas eu acho que a Clarice tem um tipo de prática do romance que perfila muito o poético. Então, eu digo que ela é uma romancista, mas ela é uma poeta também. Acho que é por isso que eu me afeiçoei tanto à escrita dela, sabe? E acho que eram, assim, do que eu lembro lá no início, foram esses. Depois, com a chegada da internet, de Google e tudo, eu comecei a procurar muito de poesia pelo Google mesmo, assim, poetas portugueses, o que aparecia lá, poetas de tal lugar. Eu comecei a entrar em alguns sites, eu anotava nomes, daquela época que a gente podia entrar na internet só depois da meia-noite, sabe? Porque pagava só 10 centavos e ficava conectada durante o dia, era conexão de escada ainda. Então não era assim, sabe aquela discada que tu tinha que botar lá, e aí ainda estava ocupado, tinha que esperar um século para entrar. Aí, quando entrava, que conectava, já ia assim para esses lugares, né, para esses sites. Tem um que me acompanha há muito tempo, que é o Cultura Pará, do Vasco Cavalcante, e acho que é uma subseção do Cultura Pará, que é um projeto maior dele. E essa subseção se chama O Poema. E lá ele coloca uma lista do que ele elegeu como panteão dele, os poetas que acompanham ele. E aí eu fui me baseando um pouco assim, que poetas que ele lê será? E fui lendo e fui gostando, conheci Herberto Helder, que é um poeta português que mudou a minha vida, assim, mudou a minha relação com a poesia. O Herberto, digo que há uma escrita minha antes de Herberto Helder e uma escrita minha depois de Herberto Helder. E mudou completamente minha forma de encarar a escrita poética e o verso livre. Então, curioso que no meu caso, o encontro com a poesia está vinculado aos livros, claro, mas está vinculado também à chegada da internet, sabe? Então, eu acho muito interessante que algumas pessoas colocam que o encontro com as tecnologias pode significar, para mais adiante, o fim do livro. Para mim, foi quase que o início do livro. Encontro com o computador, com a internet, com poder em site e pesquisar na internet, me levava a pegar os nomes, anotar e aí para a biblioteca buscar. E aí para o estante virtual comprar, sabe? Então a internet me impulsionou na busca pela poesia. Considero que foi positivo, assim, para mim. Eu vejo hoje, acho que hoje até mais do que na minha época, a quantidade de canais, até no Instagram, de perfis vinculados à divulgação de leituras, de resenhas, clubes do livro. Tem uma infinidade de perfis que são voltados à divulgação de escrita literária, ou pessoas que escrevem, ou pessoas que divulgam aquilo que elas leram, tipo opiniões, pequenos comentários, resenhas, grupos que são clubes de leitura. Acho que
porque esse mundo se tornou muito vasto mesmo, e a rede leitora ampliou. Acho que a gente teve uma ampliação desse conjunto de leitores e leitoras. Claro que dá para se perguntar se essas experiências de leitura são profundas, que nível de profundidade que tem, porque a internet ela acelera muito as coisas, né? O Instagram um ritmo frenético. Tem resenhas feitas em vídeo, por exemplo, que são... E o vídeo é um formato um pouco mais ágil também, então talvez, assim, se puder dizer de algo que se perdeu, foi um pouco a lentidão do livro. O processo de leitura como um encontro que passeia lentamente pelas palavras, que devora lentamente o escrever, devora lentamente o ler. E isso eu acho que se perdeu um pouco, mas não é impossível conciliar as duas coisas. É um fio de navalha, difícil, mas eu acho que não é impossível. E desses nomes, né, que tu estava comentando antes, né, que comentou do início, né, do teu processo, tu diria que esses nomes também te inspiram no teu trabalho atualmente? Acho que pouco. A Clarice sempre, né? Acho que, assim, esses que eu comentei, acho que o Herberto, que eu digo que o Herberto Helder trouxe no encontro comigo, é a abertura para descoberta da poesia portuguesa, que para mim era um mundo novo. Eu conhecia aqui Murilo Mendes, que eu gostava muito, eu conhecia Drummond, que eu gostava muito também, mas assim, eram referências com as quais eu já estava mais familiarizada, não me traziam tanta surpresa, era um mundo para mim que já era mais reconhecido. E acho que sim, que eu trago hoje ainda essa escrita que se entranha, que escava a si mesmo, que se escava dentro de si e que procura lançar luz sobre os pontos cegos de si, sobre os vazios, inclusive, que vai se esvaziando, vai se escavando até o esvaziamento, até a transparência. Isso é muito clariciano, essa digressão para dentro de si, sabe? Que vai para o fluxo de consciência. Isso é uma herança clariciana e que eu trago desde a adolescência e provavelmente vai seguir comigo, entende? Então, acho que é incontornável mesmo a presença da Clarice no meu trabalho e acho que a poesia moderna mesmo, Ana Cristina César, com o encontro de uma forma de escrever poesia que na adolescência ali se mostrou para mim diferente daquela que eu havia encontrado no início da adolescência em Augusto dos Anjos e nos Parnasianos, o Olavo Bilac e companhia, porque lá eu tinha um formato diverso em soneto, a métrica, toda essa questão que é interessantíssima, mas que coloca a poesia sempre associada a determinada forma fixa. E o encontro com Ana Cristina César, por exemplo, me trouxe a descoberta do verso livre muito mais de muito mais possibilidade de exploração do cotidiano, com uma incorporação de aforismos, incorporação de notas esparsas dentro da escrita. Então, ela ampliou, acho que o encontro com a poesia dela ampliou também, e é uma herança que eu trago ainda hoje. Tanto que eu falei para ti há pouco que eu tenho dificuldade de dizer em que gênero que eu me encontro, porque eu gosto da forma fixa também, eu gosto do romance, eu gosto do conto, gosto da narrativa e gosto da poesia e tento fazer uma escrita que não se prenda a escolas ou a modelos de gênero literário. Se convencionou a chamar de poesia. Eu acho que tem realmente uma luz de poesia própria da poesia que se sobressai no meu trabalho. Mas daria, se tu lê o Sal, por exemplo, que é o meu livro mais recente, mesmo na Mulher Submersa, tu vai encontrar algumas sessões poéticas que são prosa,
são escritos assim que são descrições, são prosa e que fazem um enovelamento entre os gêneros, vão de um ao outro e transitam com liberdade neles. Acho que isso me interessa muito mais, assim. Na verdade, o que me interessa do texto é muito mais o que está elegível no texto, muito mais o que o texto mantém como uma tensão de ilegibilidade. Aquilo que se lê no texto, mas aquilo que também, ao se ler, se descobre que permanece ali numa zona de tensão ilegível, uma espécie de aura que o texto ganha e que depende muito da arte poética, do modo como tu tece o encontro da palavra mesmo, sabe? Então, essa dimensão da ilegibilidade do texto, da ilegibilidade do dizer, da noite do livro, o livro tem essa noite entranhada, essa noite grávida dentro do livro, isso está no romance, está no conto, está em qualquer gênero também, desde que o escritor tenha a manha de manter isso bem posto, sabe? Aí envolve uma certa arte mesmo do escrever. Agora, para falar um pouquinho do encontro com a poesia portuguesa, eu falei do Herberto Helder. De modo geral, as pessoas conhecem poesia portuguesa com Fernando Pessoa, porque é o grande nome da poesia portuguesa, talvez o mais conhecido. Para mim, veio com Herberto Helder, assim, porque ele me trouxe um mundo novo, com uma dimensão onírica, que flerta com o sonho, com o delírio, de uma forma que eu nunca tinha visto até então. Ele fez algo para mim que foi a marca que me trouxe assim uma marca de deslumbre com o livro. Nunca fiquei tão deslumbrada com uma escrita quanto eu fiquei com a poesia dele. E aí eu descobri que, na verdade, ele vinha de uma tradição, que havia outros autores que se aproximavam, claro, com as suas peculiaridades, as suas singularidades, mas que se aproximavam um pouco dessa escrita. E conheci outros portugueses, né, outros autores daquele mundo lá. E acho que aí fui indo. De Portugal eu fui para Espanha, fui para outros, fui para França. Me abriu um pouco, sabe, o leque. E é uma delícia assim, perceber que a poesia não tem nacionalidade. A poesia não tem nacionalidade. O vento da poesia, o vento poético, o sopro da palavra alcança qualquer lugar, qualquer rincão. Se a gente puder ter noção disso, vai perceber que ela não está tão associada a um território mesmo. O domínio da poesia é o domínio do aterritorial. Sim. E tu comentou antes, né, da tua formação ali na filosofia, e tu também tem especialização em metafísica, né? Como que tu diria, assim, que essa formação ela se faz presente no processo da tua escrita? Acho que a filosofia sempre me acompanhou, desde antes, talvez, da entrada no curso, porque me colocou a questão dos limites da linguagem, de pensar sobre a própria língua. Tanto que nos trabalhos de conclusão de curso e na especialização também, um filósofo que eu estudo, deveria estudar mais ainda, na verdade. Estou um pouco preguiçosa com filosofia, sabe? Confesso para ti. Mas, de qualquer modo, ele está aqui e ali, ele surge de vez em quando, não só ele, mas assim toda essa questão que passa pela pergunta sobre os limites do dizer, os limites da linguagem, o que pode a língua, o que diz a língua, a questão do significado, a questão do que o Wittgenstein chamava de jogos de linguagem. Acho que de alguma maneira, tudo isso se abriu a partir do encontro com a filosofia, a partir do encontro com uma filosofia da linguagem, um modo de encarar a língua, de encarar o dizer, a comunicação, a língua, a palavra, o idioma, enfim, que não debruçava só sobre as regras, né, desse dizer, mas assim se perguntava sobre os limites, sobre o que ultrapassa o dizer,
sobre a invisibilidade. Então, assim, acho que fechou aqui a minha computador, bota para descansar. Agora já abri de novo. Acho que tudo isso me acompanhou muito e também a descoberta da metafísica, da ontologia, né? As perguntas sobre o ser, o que é o ser, o que é o nada. Esses encontros aqui, com perguntas assim, fundantes e que vem com uma carga de espanto para o mundo. Quando uma pergunta assim encontra o corpo, quando essas perguntas encontraram o meu corpo, encontraram o meu coração, encontraram eu e me espantaram, eu acho que inevitavelmente a experiência que se tem, a experiência que se tem com esse assombro, abre também para o poético. A experiência de assombro e de espanto que se encontra, que são fundantes na filosofia, são experiências poéticas para mim. E eu levo dentro dos meus poemas, eu levo dentro das sessões que eu escrevi na Mulher Submersa, tem uma sessão que se encontra lá que se chama Breve Ontologia Doméstica. Ontologia era uma disciplina no curso de filosofia. Aí eu faço uma brincadeira de compor uma espécie de teoria do ser a partir das experiências domésticas, de dentro de casa. Toma essa licença poética para falar daquilo que eu gosto, que é a ambientação da minha escrita, que é o mundo doméstico, o mundo da casa, das coisas da casa. Então, eu sempre faço esses cruzamentos que aparecem, que são próprios da língua e que são a fronteira compartilhada, a fronteira comum entre filosofia e palavra, né? Esses encontros entre as duas áreas que dizem respeito a um questionamento sobre as fronteiras do dizer, as fronteiras da língua mesmo. E falando um pouco agora mais sobre as tuas obras, né, e o teu processo de escrita, tu contou em uma entrevista que o teu processo de escrita ele é longo e pausado, né? Para ti, qual é a importância do tempo? Eu estava falando agora há pouco contigo aqui, né, dessa questão do Instagram e tudo, da agilidade. Para mim, assim, a escrita é lenta, demorada. O Helder, falei do Helder, hoje eu tô com o Helder, assim, né? Eu tô lendo outro poeta, mas é ele que tá vindo, tá querendo aparecer agora. Mas ele tem um verso que ele fala assim: leitor, eu sou lento. Eu acho que a poesia, a escrita da poesia, ela demanda certa lentidão, sabe? Pelo menos assim, claro que eu falo no meu caso, mas é muito raro que eu tenha uma espécie de delírio, de inspiração e saia no jogo escrevendo e o poema de súbito se torne pronto. De modo geral, eu tenho como que flashes que vêm, flashes que surgem, relances, ideias, uma e outra palavra que surge, um verso que me assalta de repente e que me persegue às vezes, ideias recorrentes. E eu tomo nota desses fragmentos, são como que cacos mesmo, né? Cacos do dia, atravessados por memórias, atravessados por desejos, por sonhos, às vezes a própria linguagem do sonho que vem à noite aparece durante o dia na escrita. Então, todo esse caldo de intimidade que está ali fervilhando na minha intimidade, na intimidade que se pode chamar de minha ou do meu vazio, enfim, desse lugar a partir de onde eu escrevo, tudo isso serve para a minha escrita e a depuração desse caldo não é rápida, ela é lenta, portanto que eu procuro muito chegar à forma do poema que apresente determinado arranjo de cena, arranjo de tema,
o que for, mas eu tento conciliar esse desejo de apresentar algo com a forma que aquele tema, aquela cena é melhor apresentada. Acho que o poema tem que ter esse compromisso formal, sabe? O poema tem que ter um compromisso com a forma de mostrar, de apresentar algo de modo que aquilo que está sendo dito seja dito da melhor forma, sabe? Seja dito da melhor maneira. Então, eu não consigo simplesmente abrir o arquivo ali do computador e deixando ir, assim. Até posso fazer isso, mas eu vou ter que voltar àquilo que eu fiz, eu vou ter que voltar a essa experiência inicial de escrever desenfreadamente e vou ter que revisar aquele texto, vou ter que encontrar, de repente, uma forma melhor de dizer tal verso que ficou um pouco truncado, ou tornar mais concisa uma explicação que se estendeu infinitamente. Acho que há um trabalho depois da escrita, do tempo da escrita, há um trabalho poético, uma arte mesmo a qual se tem que voltar como uma pedra mesmo que se lapidasse, às vezes é dilapidar, se é um poema que quer mostrar suas ruínas, tem que compor em dilapidação também. O ponto para mim é que sempre é preciso voltar ao poema, revisar o poema, reconsiderar ele, e isso lentifica para a minha escrita, claro, porque embora a minha produção seja quase que diária, eu escrevo quase que diariamente, nem que seja uma frase, uma nota, eu sempre estou lidando com a palavra, mas ao longo de um ano esse todo que eu escrevo, eu vou selecionar poucas coisas, essas poucas que eu for selecionar, eu ainda vou trabalhar na edição, vou trabalhar na revisão, e aí isso sim eu considero como passível de publicar, passível de levar ao livro. Embora nas redes eu divulgue muito desse processo mais geral, e não, por isso eu digo que muito do que eu posto no Instagram e Facebook não vão ser encontrados, não são materiais que vão ser encontrados nos livros. São parte do processo, sabe? Como cadernos de estudo, cadernos assim de anotações. Então eu compartilho muito do processo nas redes sociais. E o livro hoje traz um pouco mais do resultado pronto. Nem sempre o resultado pronto, ainda depois de publicado, me agrada. Tanto que às vezes eu volto, é difícil assim conviver comigo, só eu, né? Nem sei como é que eu consigo, às vezes, porque eu volto às vezes no livro e às vezes eu tenho vontade, sabe, de riscar. Não, esse aqui deveria ser uma palavra diferente aqui. Não posso abrir, quando eu estou dedicando lá, que eu vou fazer as dedicatórias, eu não posso cair na tentação de abrir o livro, porque se eu abrir o livro, eu vou ler algum verso, eu vou ter a tentação de riscar o livro da pessoa para que eu tenha que enviar, ou assim, estragar o livro e dizer, leia-se aqui nesse verso, desconsidere tal e leia tal coisa. Eu gostaria de poder mudar, o livro é fixo, né? Assim, eu tenho dificuldade com a forma do livro, sabe? O livro é fixo no tempo. Para eu poder mudar um livro, eu tenho que publicar ele, reeditar ele e mudar aquele verso ali, pedir para o diagramador, para o revisor, muda aqui, senão ele vai ficar lá. E eu gosto muito dessa dinâmica de redes porque permite edição, insere mais a língua dentro do tempo. E o livro mantém o texto fixo no tempo, né? Agora são dinâmicas, assim, eu acho que eu tenho que ir aprendendo a lidar com as duas. Faz um pouco. Vocês do jornalismo também têm isso, né? Sim, não dá para. Eu me identifiquei um pouco agora. Não dá para reler a matéria, senão podia ter mexido, né? Mas o jornal é tão rápido, a lógica do jornal é tão rápido que tu sente isso no dia seguinte e no outro tu já está preparando a outra edição, né? Então, assim, são formas mesmo de lidar com o impresso, com o tempo, com a fixidez do impresso, né? Sim.
Bom, então agora eu fiquei me perguntando, né, assim, como que foi desafiador para ti, então, selecionar ali as poesias do primeiro livro, por exemplo, ali A Mulher Submersa, como é que tu descreve esse processo? Sim, porque quando surgiu a ideia de publicar, eu tive convite para publicar lá por 2012, 2013. 2012 eu tinha convite para publicação, e, assim, com uma tiragem pequena e tal. E eu decidi esperar e fui publicar, para te ver, eu fui publicar em 2020. Então, assim, tem 8 anos ali que se passaram, sabe? E até eu organizar o livro, até eu pensar, até curar, foi muito tempo mesmo. Eu tinha já o material para reunir, publicar em livro em 2012, 2013, preferi esperar. Eu não sei se eu fiz assim, eu me questiono hoje se eu fiz certo em esperar tanto, sabe? É uma coisa que eu me pergunto, ou se eu deveria encarar de forma um pouco menos austera, menos rígida, a publicação impressa e considerar que ela também é parte de um processo, que uma obra vai se fazendo no tempo também. E um livro de estreia não é um livro definitivo, um segundo livro não é uma obra definitiva, um terceiro, de repente, a obra, a grande obra, né? Tem essa ideia, obra definitiva aconteça lá, com, sei lá na velhice, quando eu for reunir, fizer uma antologia ou fizer uma poesia completa, algo assim, aí tu tem uma ideia da obra num todo, da obra completa. Mas eu acho que esse modo de lidar quase que, às vezes, até como que sacralizando um pouco o livro, sabe? Como se ele tivesse algo de sacro ali. Isso me impede um pouco de... Acho que faço uma crítica aí para mim, acho que ele me impede um pouco de seguir um pouco, largar um pouco mais para o livro aquilo que é do jogo do poético, sabe? E hoje eu acho que eu não publicaria em 2020, eu acho que eu publicaria um pouco antes, teria feito uma seleção talvez um pouco diferente, teria assim... Agora, ele foi um livro que teve uma baita recepção, foi um livro que cada sessão foi muito bem cuidada. Hoje eu mudaria algumas sessões, tá? Mas, assim, ele foi muito bem recebido, foi bem tratado em termos de edição, e os textos também tiveram um tratamento de reler, de revisão. Eu acho que de alguma forma, essa recepção positiva reflete, sabe, o cuidado e reflete um pouco se é um pouco resultado desse cuidado que eu tenho também com a língua, né? Esse cuidado com a publicação. E o segundo livro veio um pouquinho depois, não demorou tanto vir, foi em 2022. Eu segui escrevendo e tinha ainda algumas coisas que tinham ficado de fora, né, da Mulher Submersa. E eu compus o Sal a partir de materiais que eu já tinha e alguns novos que eu fui escrevendo durante esse tempo todo. E durante esses 2 anos ali, né? E eu acho que uma vez que o primeiro tomou a coragem e veio, a ideia é que eu não demore tanto mais, sabe, para publicar os próximos, que não demore 8 anos, 10 anos. Sim, e essa tua primeira obra, né, Mulher Submersa, ela foi finalista no Jabuti, né, e recebeu um prêmio Minuano, né? Tu esperava tanto reconhecimento, assim, como que foi a experiência? Foi bem surpreendente, assim, eu não esperava mesmo. Um livro de estreia é muito difícil que tenha essa alçada, sabe? É muito difícil que ele galgue caminhos assim. Mas eu acho que ele chegou tanto no público que acabou reverberando e dando resultados nesse sentido também. Tem dois fatores que eu acho que contribuíram para isso. Primeiro é que a minha demora em publicar o livro, ou seja, desde 2012, 2011, eu vim escrevendo na internet, fui publicar um livro em 2020.
Então, eu construí um público durante esse tempo, ok, tudo bem que é um público de bolha, um público de internet, um público de Facebook, mas assim, um pequeno público que já estava ali, e quando o livro saiu, ele já tinha uma rede leitora que estava esperando. Então, assim, essa foi uma vantagem para a largada, sabe? Porque eu publiquei, ele já foi imediatamente lido, já houve retornos, eu já tive muito feedback de leitores que estavam esperando há tempo, já que até reclamavam, quando que tu vai publicar, por que está demorando tanto? Então, tudo isso foi uma vantagem, eu acho. E eu acho que impulsionou e abriu o caminho para a chegada nesses lugares, sabe? O Jabuti é um prêmio bem importante, chegar lá nas 5 finalistas, né, com livro de estreia, como que, não sei, assim, se teve, como é que teve, já não cheguei a ver isso. Mas foi bem surpreendente, sabe? Eu não esperava. O Minuano também eu vinha já acompanhando de mais tempo, né? E que valoriza muito a escrita no Rio Grande do Sul. Acho que é muito legal a gente perceber isso. Estava vendo aqui, tem alguns portais do Literatura Rio Grande do Sul, que é um portal que valoriza também a literatura feita no Rio Grande do Sul. Então, foram dois lugares para onde o livro me levou, e foram, assim, bem inesperados. Não contava, não sei se para o Sal, assim, claro que se espera, e acho que há condições, mas foi tão inusitado, assim, foi tão diferente para mim, porque eu vinha de uma experiência muito acostumada com a escrita e o leitor. A escrita e o leitor. Eu nem sabia muito bem da existência de prêmios, eu não sabia desse circuito. Eu acho que, na verdade, quando tu publica, a menos que tu seja assim, muito inteirado no meio literário, mas quando tu publica, tu tem a experiência da primeira publicação, tu não conhece muito do circuito da literatura, não conhece muito dessa dinâmica de prêmios, abriu inscrição para tal, não sabe muito bem como funciona isso, sabe? Nem que tem que se inscrever, que vai ser finalista, eu não sabia nem muito bem como funcionava. Então, fui recebendo as informações, se inscreve, agora a lista dos 10 finalistas, agora a lista dos 5, tudo para mim era novo, assim, e eu não conheço, agora para o Sal eu conheço um pouco melhor e tal, acho que é importante, assim, o importante, quero marcar isso, o importante no caso de premiação, foi uma experiência que eu vivi, assim, com muita força em 2021, que foi quando a Mulher Submersa encarou e disputou esses prêmios. É que a premiação em si, esse circuito é uma coisa. Tudo isso é um mundo, é uma dimensão, é uma camada da relação com a escrita. A relação em si com a escrita, diretamente com o texto, passa por outro fogo, é outro fogo. E me interessa mais esse outro fogo, esse fogo diretamente com o texto. Eu sinto sim que de um tempo para cá, acho que talvez por causa da experiência da exposição excessiva que o Jabuti e que o Minuano e que a recepção da Mulher Submersa me deu, de um tempo para cá eu tenho preservado e tenho tentado ao máximo preservar o encontro meu direto com a solidão do texto, com a solidão do fazer escrita. Isso não vai aparecer. Não vai aparecer em jornal, não vai aparecer na RBS, não vai aparecer no não sei onde, não vai aparecer na Folha de São Paulo, mas esse fogo é o que mais me interessa, é inegociável para mim o encontro com o texto nesse sentido. E isso é muito solitário, não aparece, é muito silencioso, sabe? Mas assim, é o coração, é o meu coração hoje, assim, e eu sinto que se eu perco isso, se algo chega a arranhar isso, aí eu me sinto ferida, assim. Eu procuro me afastar um pouco e me recolher em mim mesmo para reencontrar o texto.
Fazer mais uma pergunta que é mais para saber, né, sobre a série que tu vai participar ali no canal Arte 1, né, Música e Poesia, que tu foi, né, uma das homenageadas. Queria saber como é que foram as gravações, se ainda estão ocorrendo, né, o que que o público pode esperar desse programa e como foi tua participação, como você sentiu em ser uma das escritoras homenageadas, né, e qual a relação da música também com esse programa. A, a série se chama Música e Poesia. É um documentário sobre 6 poetas brasileiras. São a Alice Santana, a Conceição Evaristo, Elisa Lucinda, eu, a Mel Duarte e a Riane Leão. Eu achei muito interessante a curadoria da Heloísa Buarque de Holanda, então alguém que já vem trabalhando com a escrita e com a escrita que vem lançando muita luz sobre a escrita feita por mulheres. Acho que esse é um dos eixos dessa série, e a preocupação com o fazer artístico de mulheres. Acho que isso foi desde o começo lá e foi muito interessante. Achei muito, muito bonito assim, esse encontro com a poesia, e a poesia feita por mulheres mesmo, porque a gente tem, apesar de ter conquistado muito espaço já, ainda assim a gente percebe que não é tanto quanto deveria ser, né? E as gravações, no caso do meu episódio, já rolaram, foi bem interessante, muito legal, assim. Nunca tinha participado, sabe, de algo relacionado à TV e câmera, mas eu acho que o que o público pode esperar é um apanhado, um encontro, melhor que um apanhado, um encontro com a trajetória daquele poeta, daquela poeta. No meu caso, as perguntas que vieram, aquilo que a gente discutiu no programa, passou desde a infância, desde qual foi o ambiente em que tu cresceu, em que cidade tu cresceu, como foi a tua infância, como começou a escrita. Então, assim, até fotos de infância vão aparecer, sabe? Até elas tentaram apresentar, claro que 6 poetas brasileiros, 6 é pouco ainda para dar um panorama da poesia brasileira. Mas quem sabe não vem aí a parte 2 dessa série que apresente outras 6, sabe? Então, assim, de repente é um projeto que surge para ficar, e o Arte 1 é um canal que eu já acompanhava fazia tempo, me senti muito lisonjeada mesmo de estar lá. Conceição Evaristo é uma poeta que eu leio muito também e acho fascinante. Na prosa também ela é magnífica, né? Então, eu acho que quando teve jornais que divulgaram lá, homenageei a Conceição Evaristo, eu pensei, a Conceição é alguém para se homenagear mesmo, pelo trabalho dela. Eu tô aqui caminhando, tateando um pouco a escrita, assim, eu sinto que é um pouco a apresentação do até agora, meu trabalho com a poesia foi assim, e de repente apresentar isso sirva para incentivar outras mulheres que escrevem, que querem seguir na escrita. Acho que não tem nada que me comova mais, que me mobilize mais do que perceber que o encontro com a minha escrita levou alguém a escrever, uma outra mulher a escrever, sabe? Então, fiquei muito feliz com isso, com a oportunidade de perceber que aquela mulher lá, aquela pessoa que está lá assistindo a série, de repente pode se perceber no desejo de escrever também. Então tá, muito obrigada, Mar, pela entrevista, pela conversa.